meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo e a nossa convidada de hoje, nossa, minha e de vocês, é Bianca Coelho, fisioterapeuta. Bi, ela já veio ao programa, porém com outro assunto que foi aromaterapia. Foi delicioso. Deixo aqui embaixo nos contatos, quando for para o YouTube, para que vocês acompanhem lá outro tema. E hoje, Bi, bom, em primeiro lugar, peço que você se apresente para o público. Eu sou Bianca, fisioterapeuta, trabalho aqui em Avaré há 24 anos e gosto de colocar meu trabalho a serviço do bem-estar das pessoas para melhorar a vida delas. Muito bom. E hoje a nossa pautinha conversada foi sobre a origem emocional das doenças. Bi, explane um pouquinho para nós sobre isso. Vamos começar falando exatamente o que a gente considera doença, né? Normalmente a gente vai chamar de doença aquilo que tem um sintoma, que tem uma dor, que tem uma inflamação, né? Um conjunto de sinais e sintomas. Mas se a gente fosse levar em consideração que tudo é um ajuste no nosso organismo, a doença não existiria desse ponto de vista, né? São todos programas biológicos que servem para manter o equilíbrio e a vida no nosso corpo. Digamos que tudo é redondinho na nossa existência, desde quando nascemos, não é assim, Bianca? Uhum. E quando acontece alguma coisa fora do eixo, é que os sintomas de uma possível doença venham a acontecer? Tirar o equilíbrio? Isso, aquilo que acontece no cenário, né? Então, por exemplo, é como se a gente estivesse andando num caminho tranquilo e de repente acontece um perigo, um susto, algo que provoque medo, que provoque uma necessidade de luta, de fuga, e o nosso corpo vai reagir a isso, com uma emoção que, por exemplo, poderia ser o medo. E eu tinha visto que a Bianca tinha colocado 3 coisas que são tiradas disso aí. No caso, morte... Como é que foi, Bi? Que Envenenamento, né? Por exemplo, toxicidade mesmo, né? Tá. Se eu pegar uma substância extremamente tóxica e colocar na pele ou ingerir, isso não vai ter uma emoção, né? Não vai ser vamos chamar de doença, né? Mas causada pela emoção. E sim, pela própria toxicidade, né? As outras coisas também um acidente, por exemplo, uma bala perdida, um impacto, né? Um acidente com uma colisão. Isso também, depois você pode desenvolver uma emoção de acordo com aquilo que aconteceu. Mas no momento, a causa de lesão, a causa deste problema não estaria ligado à emoção, né? Depois, sim, pelo evento, né? E a terceira? A questão nutricional, né? Como o déficit ou o excesso. Então, se você colocar mais alimento do que deveria, né, no organismo, ou menos, né? Uma desnutrição, por exemplo, escassez realmente de um alimento. Isso não causa impacto? Emocional, não. Tá. A não ser que ele de fato não esteja disponível no ambiente. Por exemplo, se você estivesse numa situação de deserto, né? E a gente hoje não tem isso aqui, dessa forma, né? Mas numa situação em que de fato não tem o alimento disponível. Essas né? são as leis biológicas? As leis biológicas, na verdade, a gente chama de uma resposta, um programa instalado no nosso corpo, no nosso organismo, desde que nós somos feto, né? Então, desde a fase fetal até 1, 2 anos de idade, nós passamos por toda essa programação biológica, como se o nosso corpo aprendesse a responder diante das situações do entorno, né? Do cenário. Então, aquilo que eu te coloquei, luta, fuga, medo, susto, disputas de território. Então, são muitas coisas que para o homem mais primitivo eram vividas de uma forma e hoje para nós pode até ter um sentido mais figurado. Né? Tá, ficou mais redondinho para nós vivermos em sociedade do que uma época em que corria-se atrás de uma presa para matá-la, os homens da caverna, Exatamente. atritaram fogo para fazer essa presa, ou procuraram uma mulher para puxá-la pelos cabelos, para casalamento. Era uma Exatamente. vida diferente, né? Nós então temos nós temos que
Muito disso ainda entranhados em nós, claro que com uma outra roupagem no outro cenário, mas nós ainda vivemos muito essa questão aí de buscar território, de defender a própria casa, por exemplo. E aí o nosso corpo, o nosso organismo, digamos assim, é assim que vocês falam, né? O nosso organismo, ele faz com que deixe-o confortável, é isso, Bi? Deixe-o equilibrado, de uma forma que ele seja compatível com a vida. Tá, né? tá. Diante dos sustos, o organismo, ele se deu um olé ali. É isso, Bianca? Pode até ser, de repente, até temperatura, né? Muitas coisas a gente não precisa pensar para fazer. Vamos dizer que tivesse muito frio, né? Eu posso até fazer uma fricção para tentar provocar calor, me aquecer, tentar ficar no coletivo, mas de uma certa forma seu corpo já vai fechar os poros, vai mandar menos circulação para as extremidades. Isso é um programa biológico. Tá. Isso é algo que o seu corpo faz sem que você precise pensar para fazer. Ele responde com um sintoma, que pode ser, por exemplo, você vai começar a ver o quê? Os dedos arroxeados, né? Você vai começar a sentir dormência, porque o sangue já não está percorrendo ali, não tem aquecimento. Então, a gente olha para isso, isso é simples, porque é alguma coisa que todo mundo percebe, está roxinho de frio, né? Mas muitas outras coisas que nós chamamos de doença na nossa vida são respostas biológicas. Defesas do nosso organismo. Né? Que pode ser de algo do cenário clima, né? Ou disponibilidade de alimento, né, de recursos para a vida, porque nós precisamos de água, né, de alimento, e também precisamos deixar a semente. Então também tem essa questão do homem e da mulher buscarem essa relação, porque biologicamente nós estamos programados para isso. Mas no caso, então, nesse cenário que você nos coloca, Bi, até grifando e negritando a palavra, as doenças psicossomáticas. O que chamavam de psicossomática antes seria como se ela não existisse, fosse só uma coisa da cabeça da pessoa, né? Então, assim, era até meio usado no pejorativo, ou depreciando, como se a pessoa inventasse aquilo, né? Já ouviu algo a respeito, né? Já. Tipo assim, olha, essa dor é psicossomática, essa dor essa situação é por conta do seu emocional, né? As pessoas mais se falam, é o meu sistema nervoso. Né? É psicológico dela, ela é melindrosa. Ou então fala assim, eu somatizo. Muitas pessoas falam, eu somatizo. O que é somatizar, né? Psicossomático seria que eu traria da minha psique para o meu corpo, né? Eu sou o meu corpo. Então, algo que de fato não teria uma causa física, né? Mas tem uma causa emocional. E assim a gente pode sim fazer um contraponto, né? Dessas respostas biológicas, como essa leitura que faziam da psicossomática. Por exemplo, nós temos 3 maneiras do nosso corpo responder, né? Sentir o ambiente. Então, assim, se a gente fosse pensar em uma emoção, ela é uma resposta àquilo que nós vivenciamos, né? Então, eu posso ter um conflito, que a gente chama, que é assim, você está andando normal, de repente acontece algo na sua vida, você não estava esperando, né? Mas um conflito que poderia ser puramente biológico, que é comum a todo ser vivo, né? Então, ao cachorrinho, até as plantas, se a gente fosse olhar, uma coisa mais arcaica, mas dessa forma também. Mas existe, as plantas sentem? Sim, elas sentem. Eu não elaborado dessa forma, né? Porque não tem a consciência. Não tem a consciência. Mas sim, ela é todo ser vivo. É o cenário dela que mudou. Já tem até um pesquisador, o Bruce Lipton, Biologia da Crença, se não me engano, uma pesquisa com células seres unicelulares, então se você aproximar algo nocivo, ela recua, né? Se você colocar, e ela também quer se multiplicar, ela também vai em busca de... aproximar. Então, ela vai se aproximar. Então, o nosso corpo faz isso. Ele recua ou ele avança, né? Isso é um princípio bem básico lá atrás, mas a gente vai... ter uma resposta biológica, todo ser humano tem, todo ser vivo tem, né? Depois nós temos as questões que são psicobiológicas, que aí é só o ser humano, né? E as psicológicas,
que aí, no caso, não teria um evento físico, mas simplesmente da percepção da pessoa. E aí tem uma infinidade, aí sim a gente vai perceber muito como as emoções influenciam e provocam distúrbios no nosso organismo, puramente pela percepção do indivíduo, de cada pessoa. E que é subjetivo e singularíssimo, né, gente? Não aconteceu nada externamente, nada neste cenário dele, mas ele sente por si mesmo. Sim. E aí ele vai ouvir de terceiros que ele é melindroso. Ah, isso não aconteceu com você? Ah, para, não é possível. E aí vai de acordo, exatamente, aí vai de acordo com a vivência dessa pessoa, né? Então, assim, se ela cresceu num ambiente amoroso, se ela cresceu numa instituição, se ela conheceu os pais ou não, se ela teve muitos irmãos, se ela cuidou dos irmãos. A vivência de cada um e a maneira como ele percebe isso que aconteceu na vida dele faz muita diferença, né? Mesmo pessoas na mesma situação podem perceber essa situação de uma maneira diferente. Na mesma família, inclusive. Exatamente. Porque cada filho sente que foi criado de uma maneira, e isso é dele também, não é? E independente de eventos externos, digamos assim. Exatamente, não é, Bi? a maneira como ele percebe. Isso vai um sistema de crenças também, né? A cultura em que ele foi criado. Então tem muito, é uma percepção individual daí também. Bianca, e trazendo agora para a sua labuta diária, para o que você faz, digamos que a fibromialgia teria um fundinho nisso daí na psicossomática, nessas leis que você estudou? Sim, a gente pode considerar. Quando a gente fala de sistema musculoesquelético, que é o que ela afeta, né? Então nós vamos ter dores musculares. Explica o que é a fibromialgia, pessoal de casa que não sabem o que é. A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor difusa, né? Dor em vários pontos do corpo, fadiga, alterações de sono, entre outras coisas, mas principalmente isso. Então normalmente a pessoa sente bastante cansaço, né? E dor em vários pontos. Pode ser também dor articular, mas o que caracteriza principalmente é a dor muscular, em vários pontos do corpo. E não é uma fadiga de você se exceder no esporte, no exercício físico, nada disso. Você pode ficar inerte numa cama, você vai ter fibromialgia? Não, aí normalmente, as pessoas normalmente têm um componente emocional também ligado a isso, né? Muitas vezes está ligado à depressão, né, a outras questões também, mas não necessariamente ela tenha que ter feito muito esforço. Mas o que acontece? Quando a gente fala desse sistema onde a fibromialgia acomete, que é o sistema musculoesquelético, vamos considerar que cada tecido do corpo, por exemplo, a pele, os músculos, os tendões, cada um é regido por uma área do cérebro. E aí a gente também tem tecidos embrionários. Não vou me aprofundar muito nisso porque é muito detalhe, tá? Mas o sistema musculoesquelético, ele responde a um sentir específico, que é o sentir do desvalor, do sentir-se não capaz. Quando a gente fala, mas eu não me sinto desvalorizado, muitas vezes a pessoa fala assim, não é bem isso. Na verdade, quando você tem dificuldade, por exemplo, de executar um movimento, você também está sentindo algo como se você não fosse capaz. É muito comum as pessoas chegarem e falar assim, nossa, eu não consigo. É muito comum ela colocar o não consigo. Eu não consigo nem levantar o pente para pentear meu cabelo. Eu fico fadigado de tomar banho. Quando elas estão em crise muito profunda, elas, muito mais acentuada, vamos dizer, elas realmente não querem nem sair da cama, né? É muita dor, rigidez também, né? Porque vai ficando parado por muito tempo. E ele é disparado muitas vezes por essa sensação que a pessoa tem de querer agradar. São pessoas normalmente, eu comecei a perceber isso desde muito início, né, da minha profissão, que eu percebia que as pessoas um dia estavam muito bem, então enquanto ela estava bem, elas batiam um bolo, elas faziam faxina, elas agradavam o marido, o filho, a mãe. Então essa sensação de estar sempre agradando, para que ela se sinta valorizada a partir do que ela fez. Isso é muito interessante. Nós vamos dissecar um pouco mais sobre isso, Bi, no segundo bloco. Claro. Até daqui a pouco.